Marcos 10:46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Espírito Santo da verdade, nós clamamos pela tua revelação nesta noite, para que o Senhor conduza o nosso coração a um lugar de entendimento acerca das nossas vidas. Por favor, Senhor, nos ensina nesta noite. Queremos ser ministrados pela tua palavra, pela tua orientação. Estamos diante aqui daquilo que temos de mais precioso, a tua profecia acerca de nós. E nós queremos caminhar sobre esta profecia. Nós queremos entender este recado do céu sobre as nossas vidas. Nós queremos adentrar esses lugares de entendimento e revelação. Nos leva, Senhor, a conhecer os mistérios insondáveis que são gerados em Ti acerca de nós. Nos dá entendimento prático, simples, para que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Nos conduz, meu Senhor, a esses lugares de delícias na Tua presença, aonde nós usufruímos plenamente do Teu propósito, aonde nós nos deleitamos na beleza da Tua santidade. Nos leva, Senhor, a contemplar aquilo que Tu tens construído acerca de nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, esse é um texto que nós poderíamos passar meses, talvez, ministrando acerca dele, porque, embora seja um texto breve, ele é muito rico para ser explorado. É como todos os textos bíblicos, ele nos dá uma narrativa, mas ele nos dá também uma licença poética, para nós tentarmos nos entender no meio desse contexto, no meio dessa história, no meio desse enredo, e nós acabamos nos encontrando, nos achando nas entrelinhas dessa palavra. E eu gostaria de ministrar com você acerca das nossas cegueiras interiores, da maneira com que nós estamos enxergando ou vendo a vida. Sabe que uma das coisas que mais me entristece é ver alguém que tem tanto potencial no Senhor, alguém que tem tantas promessas lindas da parte de Deus, alguém que teve uma trajetória de amadurecimento, de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, alguém que tem uma trajetória de vida muito bem construída em Deus, pautado na sua palavra, alguém com os dons, talentos, habilidades vindas de Deus, chegar a um determinado nível da sua vida e por conta das frustrações, das decepções, das injustiças, das experiências frustrantes, acaba perdendo tudo aquilo que conquistou no Senhor, perdendo a sua identidade, perdendo a sua essência, perdendo os seus traços por conta das adversidades. Alguém que sempre teve a
possibilidade de sonhar, de ter esperança, de ter um renovo, e de repente, por situações contrárias que acontecem na sua vida, acaba perdendo as suas características mais particulares, mais peculiares, porque deixou que as situações contrárias o desgovernassem. E esse texto fala justamente disso, de um cego que nem sempre foi cego. Porque quando ele fala com o Senhor, ele diz: Senhor, que eu volte, ou que eu torne a enxergar. Ou seja, em algum momento da sua vida, ele teve visão clara, visões específicas, visões abertas, interpretações claras acerca da vida ao seu derredor, uma leitura das circunstâncias muito evidente. Mas algo aconteceu na sua vida, algo aconteceu no decorrer da sua história que impossibilitou a sua visão, e por conta disso ele perde a condição de enxergar. Mas pior do que perder a condição de enxergar é perder a condição de se enxergar. Quando nós passamos por situações complicadas, não é somente a nossa visão da vida que acaba se tornando turva, mas a visão acerca de nós mesmos que acaba se transformando em cegueira e treva, acaba estando totalmente poluída, porque nós perdemos a sensibilidade de nos compreendermos. E aí nós não nos achamos mais no meio de todas essas circunstâncias contrárias. Aqui diz que esse cego estava no meio de uma grande multidão. Ou seja, talvez nós estejamos num grande mover evangélico nacional, num grande despertar que muitas pessoas chamam de avivamento, mas talvez sejam pessoas que são religiosas do mover, porque embora estejam diante das dificuldades do próximo, não se compadecem, não conseguem ter misericórdia, não se identificam, estão indolentes, ou seja, estão indiferentes àquilo que o outro está vivendo. Alguém que passa por um cego mendigo, e quando ele clama por justiça, quando ele clama por misericórdia, cala sua boca tentando o conter, impedindo que ele chegue a Jesus. Sabe que muitas vezes nós estamos no meio dessa grande multidão, que está perdida em relação à sua fé, que está até seguindo a Jesus, mas não está fazendo exatamente aquilo que Jesus pediu para que fosse feito. Jesus estava ali a caminho da Páscoa, ele estava a caminho de Jerusalém, e essa passagem por Jericó era extremamente importante. Ele estava indo, na verdade, para uma das mais importantes festas da cultura judaica, onde 26 mil sacerdotes e levitas se reuniam para cultuar e adorar a Deus. Imagine que todas as pessoas estavam a caminho daquele lugar, e ainda por isso, Jesus tinha seus seguidores que estavam atrás dos prodígios, dos milagres e das maravilhas, e que estavam tentando de alguma maneira se beneficiar daquilo que Jesus estava promovendo. E no meio daquilo tudo, no meio daquela confusão inteira, estava o cego. Ali também tinham mercadores, pessoas que se aproveitavam daqueles curiosos, pessoas que se aproveitavam de forma interesseira daquela fome por um contato de Deus mais verdadeiro, mais pleno. E Bartimeu estava ali, perdido no meio daquilo tudo, gritando por misericórdia, e não havia ninguém que prestasse atenção na sua vida. Muitas vezes nós nos encontramos assim, perdidos no meio da multidão. Perdemos as referências, perdemos as percepções, e esse homem estava totalmente marginalizado. Nós podíamos falar que talvez esse texto ele está falando de uma falta de interesse que a igreja tem em relação à necessidade do próximo, porque Jesus tem que parar toda aquela multidão, pedir para que tragam o cego até ele e perguntar: o que queres que eu te faça? Porque muitas pessoas estavam passando por ali e lançavam só esmolas e não perguntavam exatamente o que ele precisava. Sabe que nós acabamos percebendo as pessoas de uma forma generalista, acabamos achando que o mesmo problema é igual para todo mundo e que a solução é enlatada para todo mundo também. Nós já temos uma apostila decorada, já temos algumas orações já prontas,
Nós já temos alguns protocolos a serem feitos e achamos que isso vai de alguma maneira transformar a vida das pessoas, sendo que nós precisamos pensar na sua vida de uma forma personalizada. Nós temos que pensar na sua vida de uma forma integral. Nós temos que olhar o ser humano em todas as suas esferas, perceber quem ele é na sua identidade, tentar garimpar exatamente qual é a sua real necessidade. Porque senão nós vamos começar a pregar de domingo a domingo com ministrações emocionais paliativas, que só fazem cócegas emocionais, mas não transformam a vida das pessoas, porque nós não estamos tocando no lugar em que elas precisam ser tocadas, para que elas tenham suas vidas transformadas, e que elas possam voltar a ver, porque elas estão vivendo cegas, em trevas. E esse homem tinha sua autoestima totalmente destruída, estava marginalizado. Além de cego, era mendigo e sem identidade, porque embora a Bíblia diga que ele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, ele tinha uma filiação, haviam trocado a sua identidade e a sua filiação pelo que ele fazia todos os dias como cego, a mendigância. E como mendigo, ele era vítima de toda a indiferença daquela população e vivia uma vida de profundas trevas. Um homem que havia perdido a sua visão, que estava esmolando à beira do caminho, que estava dependendo dos outros para conseguir sobreviver. E queridos, nós precisamos entender que ou nós estamos nos relacionando com a identidade dessa grande multidão indiferente, ou nós estamos com esse cego aqui. Um cego, ele não sabe para onde ele vai, ele precisa tatear. E um mendigo, ele não tem para onde ir, porque ele não tem referência de pouso. Então muitas vezes nós estamos perdidos na nossa vida, sem referências de onde viemos, para onde vamos, onde estamos. Nós não estamos conseguindo nos situar, porque as situações contrárias da vida, elas estão nos consumindo. Esse homem estava ali sem dinheiro, sem saúde, sem amor, tanto próprio quanto das outras pessoas, e estava ali na esperança de que alguém pudesse fazer alguma coisa por ele. Mas ele era uma pessoa. Repita assim comigo: pessoa. E nós esquecemos que por detrás das pessoas existe um ser humano, que tem uma história de vida que precisa ser explorada e conhecida. E como cego, ele não via e também não se via. E como mendigo, ele não sabia para onde ir e como fazer para chegar a algum lugar. E com isso ele vai perdendo o sentido da vida. Muitos de nós podemos estar assim, perdendo o sentido da vida. Fizemos porque está no piloto automático. Fizemos por uma consciência de compromisso, mas não há mais motivação. Fizemos porque nós assumimos uma postura em um lugar que nós achamos que é o nosso lugar e a nossa postura, quando na verdade Deus já mudou o cenário há muito tempo. Mas nós acabamos indo todos os dias a mendigar à beira do caminho e de uma forma cega achar que a nossa vida se resume a isso. E nós vamos nos contentando a viver uma vida sem nenhum tipo de referência. E essa talvez seria a pior cegueira de Bartimeu. Não a cegueira física, mas a cegueira do ponto de vista espiritual, a cegueira do ponto de vista emocional, porque a pior cegueira é aquela que te cega em relação à visão da vida, que te impede de ver novas possibilidades, que te bloqueia de ver novas oportunidades, que não te deixa vislumbrar novas portas, novas janelas, que estão constantemente sendo abertas por um Deus milagroso e que sempre traz inúmeras soluções em relação à nossa condição de vida e que pode nos dar possibilidade de vivermos novas dimensões no espírito, novidade de vida, que pode mudar a configuração da nossa existência, que pode mudar a programação do nosso coração,
que pode mudar a nossa mente, que pode mudar o nosso coração, que pode mudar sentimentos, que pode mudar emoções, que pode mexer dentro da gente e que pode nos levar a garimpar um novo estilo de vida, mas nós ainda nos contentamos a viver marginalizados e vitimizados. Porque pior do que as pessoas não enxergarem a gente, é a gente não se ver. Ou pior do que você não enxergar, é você não conseguir ver. Isso vai trazendo cegueira nos seus sentidos. Isso vai trazendo cegueira nas suas percepções. Isso vai trazendo paralisia nos seus desejos. Isso vai trazendo trava para os seus sonhos. E aí não se trata mais de uma deficiência externa. Isso já se transformou num drama interno. Não estamos falando só de uma necessidade espiritual, uma necessidade especial, uma deficiência que pode te impossibilitar de desenvolver algumas tarefas. A gente está falando de um problema que distorce a sua imagem acerca de você mesmo e da sua existência e faz você perder o seu valor. Aí aquela pessoa que enxergava novas possibilidades, que era esperançosa, que era feliz, entusiasmada com os desafios que a vida propunha, agora é uma pessoa totalmente apática, deprimida, oprimida, triste, interiorizada, perde os seus traços por conta das cegueiras que sofreu na sua existência. E nós talvez nos encontremos assim, por conta das situações que aconteceram lá atrás. Nós perdemos a possibilidade de ver, perdemos a possibilidade de dar sentido à nossa vida. Agora a abordagem de Jesus é incrível. Eu amo Jesus. Jesus, quando chega diante daquele homem, ele aborda de uma forma totalmente contrária à abordagem da multidão. A multidão diz: cala, fica quieto. Não adianta você gritar por misericórdia, por compaixão e tentar ser percebido. Não adianta você ser persistente, porque por 3 vezes ele clama por Jesus. Não adianta você tentar de novo, porque ninguém vai te ouvir. Fica quietinho aí, fica na sua. Dá um tempo. Jesus está com outros propósitos, ele está indo rumo a Jerusalém. Mas, queridos, Jesus, ele vai contrário a essa abordagem que a multidão desenha, porque para aquele homem foi-lhe tirado o desejo de dizer o que ele queria. Sabe que muitas vezes nós roubamos das pessoas o desejo de perguntar o que elas querem. Nós somos tão engessados, tão religiosos, tão egoístas, que nós desenhamos um quadrado e chamamos isso de vida e levamos outras pessoas para viver dentro dele, porque nós estabelecemos um nível de perfeição e queremos que as pessoas se enquadrem nisso. E todas as pessoas que não se enquadram nesse padrão são refutadas, são rejeitadas, são colocadas de lado. Elas não merecem ser ouvidas. Agora, quando eu me interesso pelo próximo através do verdadeiro amor, eu dou chance para elas dizerem o que elas querem. Eu dou chance para que elas sejam ouvidas, para que elas expressem a sua vontade, para que eu possa respeitá-las e dar dignidade a elas. Não apenas suprir de uma forma rasa as suas necessidades humanas, fisiológicas, não, mas me preocupar com o que está dentro do coração delas. Jesus olhou para aquele homem, pediu para toda a multidão sair, ouviu aquele homem gritar e disse: o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para nós nessa noite. Ele está nos perguntando: o que você quer que eu faça da sua vida? Jesus é muito específico. Gente, parece ilógico, parece que Jesus não está falando sério, chegar para um cego que está mendigando e perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? É óbvio que o cara ia dizer: Senhor, por favor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu quero voltar a enxergar. A resposta, ela é rápida,
Mas Jesus queria ouvir dele se era realmente isso que ele queria. Porque nem sempre nós verbalizamos aquilo que nós realmente queremos. Nós nem sempre temos a chance de sermos ouvidos, sermos percebidos e sermos levados em consideração. Algumas vezes nós somos deixados de lado e somos taxados como irrelevantes, e por conta disso nós não temos a chance de dizer o que nós realmente queremos. Nós não temos a chance de dizer o que realmente queremos da vida. E é importante que a gente diga, é importante que a gente se expresse, é importante que a gente verbalize. Durante muito tempo a igreja roubou isso das pessoas, porque ela engessou o comportamento, ela ditou regras humanas, e por conta disso as pessoas elas foram formatadas como robôs, para falarem da mesma maneira, para agirem da mesma maneira, para terem o mesmo comportamento. Mas isso é um padrão babilônico que não leva em conta a identidade das pessoas, que não leva em conta que elas precisam ter expressão pessoal, porque Deus é tão criativo que fez cada um de nós com coisas diferentes dentro de nós, e nós precisamos expressar esta diferença, porque nessa diversidade Deus se expressa. E nós não fomos respeitados na nossa identidade, nós somos castrados de quem nós realmente éramos. Mas em Jesus você pode escolher. Parece uma pergunta muito simples, mas quando a gente chega para aconselhar alguém em duas perguntas que derrubam qualquer pessoa, a primeira pergunta é quem você é, e a segunda, o que você quer da vida? Porque geralmente as pessoas não sabem quem elas são, elas não têm referência da sua verdadeira identidade, e elas não sabem o que querem da vida, elas não sabem o propósito de Deus para elas, elas não sabem o que elas estão construindo em Deus, elas não têm metas, elas não têm objetivos, elas não têm foco, elas simplesmente respiram, elas simplesmente existem, porque elas foram acostumadas a empurrar a vida com a barriga. Ninguém nunca parou e perguntou: o que vocês querem? E eu gostaria que você abrisse comigo um texto muito importante, bastante conhecido, 2 Coríntios 4:4. Quantos estão me acompanhando? Diz assim, versículo 13, melhor: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós falamos do Deus desse século, nós estamos falando de uma entidade espiritual capaz de mudar a mentalidade das pessoas agindo na cultura. E por conta disso as pessoas já não sabem quem elas são, elas não têm referência de identidade. E ele consegue penetrar tão profundamente no seu padrão mental, que consegue decodificar a informação que eles têm acerca deles mesmos como filhos de Deus, e consegue roubar o mistério do evangelho, que é através da pessoa de Cristo, como porta da salvação, acessar o coração do Pai e herdar o reino. E aí o príncipe desse século, o Deus desse século, ele rouba o entendimento, cegando a nossa compreensão. Por isso que eu volto a dizer que a pior cegueira, ela não é a cegueira física, é a cegueira que toma a sua mente, é a cegueira que rouba o seu entendimento, que arranca a sua sabedoria, que rouba a sua linha de entrar num lugar de revelação e entendimento das coisas celestiais, das coisas de Deus, do propósito eterno que o Senhor desenhou para a sua vida. O Deus desse século cega o nosso entendimento. Como ele poderia cegar o nosso entendimento? Se cegar está falando de algo físico, o entendimento está falando de algo mental. Sim, porque ele consegue trazer trevas aonde deveria agir com a luz da palavra de Deus.
E por mais que você leia a palavra de Deus, por mais que você seja ministrado acerca do Evangelho, por mais que você participe de aconselhamentos, por mais que você viva de seminários, conferências, escolas e encontros, você ainda não consegue ser transformado, porque existe uma fortaleza mental de trevas na sua mente que impede você de enxergar a verdade acerca de você mesmo, impedindo você de galgar novos lugares em Deus. Eu particularmente não acredito em destino, eu acredito em propósito. Eu não acho que a vida ela esteja totalmente pronta e determinada. Eu acho que existe um plano de Deus, eu penso que existe um plano de Deus, mas você tem que construir juntamente com Deus esse plano. Não está tudo cronometrado. É engraçado que Jesus é o caminho para a salvação, mas quando se trata de reino, há uma infinidade de outros caminhos que precisam ser tomados por nós, mas nós às vezes desenhamos um caminho totalmente esquematizado por conta dos nossos medos, porque nós precisamos ir apalpando, porque nós vivemos hoje em trevas e nós não conseguimos acessar o lugar de luz. O nosso entendimento está bloqueado, o nosso senso de revelação está travado, nós fomos castrados de um entendimento da palavra de Deus, de um entendimento da revelação do propósito eterno, e por conta disso nós tateamos na vida, nós vamos tentando sentir o que está diante de nós, porque nós vivemos de alguma maneira em trevas. E a vida nem sempre precisa viver esses trilhos tão engessados, fixos, porque a vida ela é feita de inúmeras trilhas. Talvez você pegue um caminho e não dá certo, você vai ter que voltar. E talvez você tenha uma iniciativa e quando chega lá na frente aquilo não dá certo da maneira que você desenhou e você vai ter que retornar. O caminho de Deus, ele é repleto de outros caminhos. Parece heresia lhe dizer isso, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Realmente ele é o caminho para a salvação. Mas quando nós estamos falando de um padrão de reino, em que exige um nível de revelação revelado muito mais intenso, muito mais alto, você vai ver que a vida ela é repleta de outros trilhos que te levam ao cumprimento do propósito eterno do Pai. E é esses lugares que nós precisamos descobrir. Nós precisamos voltar a ver, precisamos voltar a tomar decisões firmes. Eu gosto dessa palavra porque quando o cego, ele ouve daqueles homens dizendo: ó, Jesus está te chamando, ele na verdade não vai tateando, ele pula, ele salta, porque ele está entendendo que Deus está abrindo uma oportunidade, uma possibilidade. Jesus estava indo para ser crucificado. Ao entrar em Jerusalém, começaria uma via crucis, onde ele seria julgado, e ali ele seria morto. Enfim, aquele homem estava tendo suas últimas oportunidades de vida, para sair daquela condição que ele estava vivendo, e abraçar um novo padrão em Deus. Você me entende nisso? Talvez Deus esteja dizendo para você hoje: eu estou abrindo novas portas, eu estou dando novas oportunidades, novas chances, novas possibilidades, porque talvez seja a última vez que eu esteja passando por aqui, eu não sei. Eu gosto de pensar nisso, nessa necessidade emergencial de nós abraçarmos a vontade de Jesus, de nós tomarmos decisões, pulando, saltando e dizendo: Jesus, é comigo, o Senhor está falando comigo. Então existem momentos que nós não conseguimos sair do trilho, porque nós estamos amarrados, como cegos, nós estamos tateando. Mas o problema de você ficar no trilho, não sei se você já viu algum filme, ou até algum desenho animado, é que você geralmente está no trilho e está amarrado, e aí vem um trem. Nós precisamos estar soltos para buscar novas possibilidades, novos caminhos. Mas nós nos tornamos reféns das situações. Nós nos tornamos reféns de alguns momentos que estamos vivendo. Nós nos tornamos reféns de pessoas. E nós estamos nos vitimizando. Nós estamos nos marginalizando. Porque o problema não é o que a multidão pensa a seu respeito. O problema é quando você concorda com a multidão. O problema não é o que a multidão está tentando fazer com a sua vida, mas é o que você está dando como resposta para aquilo que estão tentando fazer com você. Porque
Se você chegou a esse lugar de cegueira, algum trauma houve. Ninguém perde a visão do dia para a noite. E por conta desse trauma, você está num lugar hoje de cegueira e de mendigância. Por isso que resolver o seu passado é necessário. E aí a gente pergunta, como é que está essa situação da sua vida? Ah, eu já deixei de lado. Que pena que você deixou de lado, porque se está ao seu lado ainda te influencia. Deveria ter ficado lá atrás. Tudo que está ao seu lado, embora não dite as regras, embora não defina a sua vida, embora não determine o seu futuro, ainda está ao seu lado e está te influenciando. Porque você não resolveu e você se tornou refém da multidão. A multidão conseguiu te calar. E aí por conta disso nós não conseguimos nos expor. Talvez hoje você tenha uma série de problemas na sua vida que estejam conectados diretamente a essas travas que alguém colocou lá atrás, que a multidão fez com que você acreditasse. Talvez pela quantidade de bullying que você recebeu na escola, por não se adequar no perfil social, hoje você não consiga se relacionar. Talvez por conta de você ter sido chamado de burro constantemente, alguém que não conseguia fazer nada direito, você continua travado, sem se expressar, você não tem expressão de arte, expressão de intelectualidade, expressão de cultura, porque você foi uma vida toda taxado de alguém reprovável. Talvez por conta de que você recebeu rótulos de que não seria um nada. Você acreditou nisso e hoje você não consegue realmente implementar nada na sua vida. Tudo que você começa fale, se esvai, acaba, porque nem mesmo você acredita nos seus próprios projetos de vida. E todas essas situações lá de trás, quando não são resolvidas, elas alteram a sua identidade hoje. Esse homem era filho de Timeu, ele tinha uma filiação, mas a situação o vitimizou a um cego e a um mendigo. Sabe por que nós estamos nessa condição? Porque nós aceitamos os rótulos que as pessoas colocaram em nós. Nós é que nos deixamos alterar por conta das lutas. Nós é que caímos na armadilha da vitimização. Nós é que estamos nos autoflagelando, nos auto-boicotando. Nós estamos entrando num lugar de reprovação pessoal, porque nós nos tornamos a pior vítima, que é a vítima de nós mesmos. E se tornar vítima de si mesmo é viver de um jeito que as oportunidades passam diante dos seus olhos e você nunca se reposiciona. Sabe por quê? Porque é confortável ser vítima. Como que é confortável ser vítima? Claro, existe um ganho. Alguém vai sempre ficar com pena de você, alguém sempre vai te adular, as suas carências e as suas necessidades sempre vão ter que ser supridas por alguém, alguém vai ter que se levantar para cuidar de você, porque você nunca se posiciona, você não tem o interesse que Bartimeu teve de mudar de vida. A Bíblia diz que ouvindo passar aquela multidão, o cego perguntou: o que é isso? Nós nem sequer perguntamos que movimento é esse que Deus está fazendo. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: Senhor, pastor, eu estou passando, Senhor, o Senhor está me passando por um período de transição, eu estou num processo de revolução interior, eu sei que Deus não vai deixar nada do jeito que está, porque as coisas estão ganhando corpo, eu sei que uma crise está acontecendo, porque Deus está apertando de um lado, está apertando de outro, o caos se instalou, mas tudo isso Deus está proporcionando para te tirar do lugar. Se isso estiver acontecendo e você continuar no mesmo lugar que você estava, de nada adiantou Deus proporcionar esses momentos para te dar uma sacudida, sendo que você não está acordando para a nova possibilidade que Deus está abrindo. Para continuar do mesmo jeito, fica do jeito que está, diz Deus, não manda nada, nem transição, nem revolução, nem mudança, nem nada, deixa que está bem assim, eu vou continuar sendo vítima, eu vou continuar sendo mendigo, eu vou continuar sendo cego, está bom esse lugarzinho para mim, não preciso de mais nada,
Porque eu volto a dizer, existe uma vítima existe uma recompensa para você quando você se vitimiza. Então, para você quebrar esse lugar, essa cama confortável que você criou, de pena de você mesmo, você vai ter que ter muita coragem. Porque você criou uma cama chamada pena de si mesmo e deitou nela. E quanto mais pessoas te adulam, mais massagem no seu ego vai sendo feita. Nós vamos virando adeptos da dor. E vamos juntando em torno de nós aduladores da dor, por causa da tensão. Ah, tadinho. Ah, coitado. Está sofrendo tanto, deixa eu ficar do lado dele. Meu Deus, que pecado. Como é que foram fazer isso com você? Não, isso é injusto. Eu preciso tomar a sua causa como se fosse minha. Não, não pode. E aí vai se levantando protetores da dor em torno da sua cama de conforto e de vitimização. E aí você vai se escondendo atrás das desculpas, porque você vai usando isso para não se posicionar, porque você não tem coragem de ser quem você é, e você diz que não é por conta da culpa de tal, de fulano, de beltrano. E aí você carrega com você todas essas pessoas que você teve experiências frustrantes, e você diz, eu não posso fazer isso por causa de A, eu não posso fazer aquilo por causa de B, eu não posso fazer aquilo por causa de C, e você começa a transferir responsabilidades e se esconde atrás disso, dando desculpa para a sua ineficácia na vida. O problema é que nós não tomamos uma postura e uma atitude de mudança e de transformação. E é muito confortável dizer que eu não tomo nenhuma atitude na minha vida por conta das outras pessoas. Volto a dizer, quem é que dirige a sua vida? Você precisa se tornar protagonista e construtor do propósito de Deus na sua vida. Você precisa assumir a condição de estar junto com Deus na construção daquilo que Ele desenhou na eternidade para a sua vida. Então nós precisamos despertar. A Bíblia diz que ele ouviu que estava acontecendo algo diferente, ou seja, ele usou o sentido que lhe restava. Não há desculpas para nós continuarmos na mesma condição que nós estamos, porque nós estamos ouvindo um barulho de uma grande multidão, há um rebuliço acontecendo do lado de fora, e eu preciso me ater e saber que é Jesus passando com uma nova possibilidade, com uma nova oportunidade, me convidando para não ser mais cego, para enxergar as coisas de uma maneira evidente, para não viver mais em trevas, tateando e nem mendigando como vítima da vida, mas assumir a condição de construtor do propósito de Deus para a minha vida, seguindo a Jesus. Tem gente que se acostumou a viver assim. Ah, mas a multidão é muito grande, Senhor, ela me oprime. Quando aquele cego olhou para aquela multidão, já cansado daquilo, ele disse, olha, sabe o que essa multidão pode me dar? Aquilo que eles me dão sempre, no máximo esmolas. Jesus pode me dar uma vida diferente. Não fique esperando das pessoas, elas só vão te dar migalhas, elas só vão te dar esmolas. Enquanto você estiver nessa condição de vítima, elas vão te dar o que sobra. Você precisa assumir posicionamentos claros e firmes e fortes na sua vida, para receber uma nova possibilidade e uma nova condição de reconstruir a sua história. Você precisa reconstruir a sua história no Senhor. Com aquele movimento da multidão, qualquer mendigo ficaria feliz, porque estava todo mundo indo para Jerusalém. Jericó era uma passagem inevitável, vai rolar muita esmola, o meu saquinho vai ficar cheio, eu vou voltar para casa com o saquinho ali, ó, tilintando. Mas não, só que não, eu sei que Jesus tem novas possibilidades para mim. Ele queria voltar a ser o filho de Timeu, o homem que enxergava e que podia ser dono da sua própria vida, que podia reconstruir a sua história a partir de Jesus.
Eu volto a dizer, o que a multidão pode te dar? E você vai continuar caminhando naquilo que pensam a seu respeito e se vitimizando, naquilo que dizem a seu respeito e se mendigando? Só Jesus poderia, de uma forma completa, curá-lo. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo, eu quero ministrar de uma maneira integral todo o seu ser. Eu quero saber quais são as áreas da sua vida que precisam do meu toque, da minha revelação, do meu entendimento, porque eu vou te dar as ferramentas necessárias para você reconstruir a sua história, para você reconstruir a sua vida e sair desse lugar de marasmo e de passividade e voltar a reconstruir a sua carreira. E por mais que a multidão dissesse, baixa o volume, e dissessem coisas contrárias, ele não se deixou derrubar. Cada vez mais ele aumentava o nível da sua voz, e cada vez mais ele persistia na sua cura, e cada vez mais ele perseguia uma nova possibilidade que estava em Jesus, e ele enxergava em Jesus uma nova oportunidade de sair daquele lugar. E uma das coisas mais preciosas desse texto é quando o cego ele larga a sua capa velha. Repita comigo, eu preciso largar as minhas capas velhas. Quantas coisas você carrega com você que já não se servem mais? Configurações na sua vida que já não servem mais. Mensagens que te trouxeram até um determinado momento, mas que não servem mais por esse tempo. Funcionamentos ministeriais que te ativaram até aqui, mas hoje já não fazem mais sentido. Deus está te chamando para novas portas, e você acha que o problema está nas pessoas. Não, o problema está em você, que não quer largar as suas capas velhas. Porque capas velhas representam muitas coisas para nós. Uma capa velha representava para aquele mendigo proteção para o frio durante as noites, proteção do vento e da poeira durante os dias. Aquilo para aquele mendigo era a sua cama, o lugar onde ele deitava e se aquecia, era o seu lugar de segurança, onde ele podia se esconder do sol quente, onde ele podia se esconder inclusive das pessoas, porque nós usamos as capas para tentar de alguma maneira nos proteger da vida, e nós nos apegamos a elas. Toda a vida daquele mendigo estava naquela capa. Jesus quer tirar algumas capas velhas nesta noite, mas é engraçado que não é Jesus que tira, é Ele que larga. Isso é uma escolha sua. Essa é uma escolha sua pessoal. Isso faz parte das novas possibilidades que você precisa enfrentar. Aquela era a última vez, volto a dizer, que Jesus passaria por ali. Depois ele seria julgado, condenado e ele seria morto. Ou seja, ele estava vivendo um novo momento, um novo tempo. Nós precisamos discernir os tempos de Deus. No meio de um barulho, de uma multidão que te reprova, está uma oportunidade de você reconstruir a sua vida. Volto a dizer isso. No meio de um barulho ensurdecedor, de uma multidão que te reprova, Jesus está possibilitando uma nova oportunidade para você reconstruir a sua história. Deus está abrindo isso para que você entre. Existia um barulho diferente na multidão. Era o som de mudança. Como é bom o som da mudança. Incomoda, é doloroso, é difícil, mas é necessário. Então não se torne um cego emocional no meio da crise e no meio do caos. Porque o nosso coração ele precisa perceber que está se abrindo uma nova chance ao nosso redor. Novas possibilidades estão nesse barulho, estão na reprovação, estão na adversidade, e não são pessoas contra você. É você que precisa levantar, abandonar a sua capa de vítima e passar a enxergar. Porque Jesus está perguntando, o que tu queres que eu te faça? As pessoas dizem para aquele cego, sabe o que é esse barulho? Sabe o que é essa algazarra? O que é essa multidão que grita? É Jesus o Nazareno, ele passa por aqui. E aí o cego ele diz, Jesus, filho de Davi, tende compaixão ou misericórdia de mim.
Você está entendendo o nível de entendimento que aquele homem estava vivendo? Enquanto a multidão estava referenciando Jesus somente como Nazareno, um grande agitador, ele estava tendo uma revelação no seu íntimo de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e que poderia transformar sua história, que poderia lhe dar uma nova possibilidade de vida. Então, queridos, muitos de nós estamos vivendo ainda com o eco da multidão, nos guiando pelo conselho da grande multidão, e nós não estamos buscando um lugar de entendimento e de revelação. Nós estamos com esse cego, talvez mendigos e vitimizados, mas ele está muito na frente, porque o entendimento dele espiritual estava muito mais avançado do que o nosso hoje. E quando ele fala misericórdia, ele grita a palavra tzedakah, ou ele diz, faça justiça na minha vida. Ou seja, quando Jesus olhou para ele, Jesus sabia que precisava ministrar a integralidade do seu ser. Jesus o percebeu como ser humano. Ele não se guiou pela revelação coletiva da multidão de agitadores, mas ele descobriu quem era o Messias. Ele não se moveu pelo que o povo estava dizendo, mas ele se moveu pelo padrão de fé que tinha sido gerado no seu interior. Ele reconheceu a linhagem real de Cristo, o ungido de Deus. Ele reconheceu que não era qualquer um Jesus, porque Yeshua tinham muitos, mas ele não estava falando daqueles Yeshuas que tinham os montes, ele estava falando especificamente do Messias, do Mashiach, do Filho do Deus vivo. Ele sabia a quem ele estava se reportando. Agora, uma das coisas interessantes é que quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele chama Jesus de Rabone, mestre. E uma das outras traduções para Rabone é guia. Um cego não precisa de outra coisa a não ser um guia. Ele está dizendo, Jesus me guia a essa nova possibilidade de vida. Jesus me ensina a viver de uma maneira diferente. Jesus me revela essa nova possibilidade que eu ainda não encontrei. Jesus me conduz a esse lugar novo que eu sei que existe em Ti. Eu não vou mais me guiar pela reação da multidão. Eu não vou mais me conduzir por isso. A multidão, Senhor, ela está me repreendendo, ela está me criticando, ela está me censurando, ela está me zombando. Mas eu não vou me deixar calar por isso. E eu pergunto para você, o que tem calado você hoje? Não use a multidão como desculpa. Não use pessoas, momentos, circunstâncias ou situações. Assuma a sua responsabilidade e grite cada vez mais alto para que ele te ouça e para que ele te perceba. Ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Ele não diz, Senhor, que eu passe a ver. Ele diz que eu torne a ver, ou seja, ele havia visto um dia e se tornado cego. E eu pergunto para você, qual é o evento da sua vida que te cegou? Qual é a situação que você não conseguiu lidar, de traumas, de dramas da sua existência, que conseguiu cegar você e fazer com que você perdesse oportunidades incríveis na sua vida e deixasse tanto tempo precioso passar? O que fez você passar esses anos todos na passividade, sem guerrear para conseguir sair desse lugar? O que aconteceu com a sua vida que te fez ficar cego? O que aconteceu com a sua vida que deixou você à margem da vida, sem identidade, sem referência, aceitando rótulos que a multidão está colocando em você? A Bíblia diz que esse homem, depois ele passou a seguir a Jesus. Repita comigo, discípulo. Ele foi para Jerusalém com Jesus. Sabe que eu ouvi esses dias o Rick Joyner, que é um dos pastores da Morning Stars nos Estados Unidos, falando que 6% dos cristãos evangélicos possuem uma cosmovisão bíblica, de acordo com a Bíblia. Somente 6%. Isso quer dizer que 94% estão com a visão totalmente distorcida acerca do Evangelho. Isso porque não entenderam o que é se tornar discípulo de Jesus. Não entenderam o que é efetivamente seguir a Cristo. E se tornar discípulo
é viver tudo aquilo que o seu mestre ensina. Quando ele chamou Jesus de Rabone, ele estava se submetendo a receber as orientações que viriam agora do mestre, para que ele fosse o seu guia sobre a sua vida. E aí então, nós passamos a ser como ele é. A minha pergunta é: o que te cegou? O que fez você perder a sua visão? O que fez você hoje se enclausurar dentro de si mesmo e se marginalizar e se vitimizar e achar culpados? Porque nós achamos culpados para a nossa incompetência. Confesso a você, nós sempre buscamos pessoas para falar: eu não faço isso por causa daquilo, ou eu não faço isso por causa desse. Eu sempre coloco entraves, quando na verdade o maior responsável sou eu mesmo, porque eu não quero assumir as minhas posições, e eu permaneço vivendo em trevas, e eu permaneço em mendigância, eu permaneço num lugar aquém daquilo que Deus planejou, muito longe do propósito, em crises existenciais constantes, perdendo a minha verdadeira identidade, os meus traços, a minha essência, o meu vigor, e passando a ser o que a multidão quer que eu seja, tendo a minha vida ditada pelo que a multidão determina. Fique de pé comigo, coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que leve você a esses momentos, a essas pessoas, a essas circunstâncias que cegaram você. Há pessoas que eu conheci na vida que eram tão entusiastas, tão felizes, tão alegres, e depois de encontrar com elas algum tempo e trocar meia dúzia de palavras, a gente percebe que se tornaram amargas, infelizes, de mal com a vida, que tudo que procede do seu coração é dor, é lamento, é pranto. O que aconteceu com elas para deixá-las tão feias por dentro, tão cegas em relação à beleza da vida, tão insensíveis em relação à beleza do Senhor? O Senhor está nos conduzindo a esse lugar nessa noite, e eu gostaria, de uma forma muito sincera, volto a dizer isso, não como um ato presumido, mas como um ato profético, que você que deseja abandonar essas velhas capas, que já não servem mais, que são configurações ultrapassadas, eu quero que você salte, que você pule do seu lugar, e que você venha aqui à frente, porque o Senhor está perguntando para você nessa noite: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O Senhor deseja te tirar dessa condição de mendigo, dessa condição de cego, dessa condição à margem, dessa condição de reprovação, dessa idolatria que você construiu no seu coração em relação à multidão. Não, isso não é para você. Deus tem novos desenhos, Deus tem novos projetos, Deus tem novos tempos, novos caminhos, novas trilhas, novas possibilidades, novas oportunidades, novas chances. Largue essa cama da vitimização, largue essa capa velha da reprovação. Você
te pedir perdão, porque nós trocamos a nossa filiação pela condição de vítimas, e nós transferimos a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Nós colocamos a nossa expectativa no que a multidão diz a nosso respeito, e nós paramos de ouvir aquilo que está ligado a Ti. Os nossos ouvidos precisam ouvir a Tua voz, o reboliço que é promovido nos céus, a mudança que está ocorrendo na eternidade, o movimento do Senhor no seu reino. E nós estamos atribuindo, Senhor, o nosso insucesso, as nossas incapacidades, a nossa reprovação ao que as pessoas fizeram conosco. Mas hoje nós queremos sair dessa condição de mendigos e cegos espirituais e retomarmos a nossa condição de filhos, herdeiros da Tua promessa, e passarmos a ser construtores contigo do Teu propósito eterno nas nossas vidas. Nós largamos as capas velhas, as transferências de culpas e de responsabilidade. Nós queremos parar hoje de transferir para os ombros das nossas esposas, filhos, maridos, pastores, líderes, algo que está ao nosso poder de fazer. Embora não estejamos enxergando nada, podemos ainda assim gritar para que a nossa voz seja ouvida pelo céu. Podemos assim sensibilizar o nosso ouvido para ouvir o barulho que o Senhor está fazendo. Podemos pular e saltar para as novas possibilidades de oportunidades lindas que o Senhor está abrindo diante de nós. Nós não mais queremos estar à margem como mendigos e cegos, mas nós queremos te seguir como discípulos e ter a nossa vida transformada. Te reconhecemos como nosso guia, te reconhecemos, ó Yeshua, como nosso mestre. Nós queremos entender que as estações mudaram e que a oportunidade é agora e que o tempo é esse, e que nós vamos acessar este lugar de milagre. E através da fé, a configuração e a programação das nossas vidas serão completamente mudadas, porque o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça? E nós queremos de uma maneira clara, evidente, com consciência de propósito, te dizer aquilo que falta nas nossas vidas, para que sejamos desbloqueados, destravados, para avançarmos juntamente contigo rumo à cruz, rumo àquilo que o Senhor desenhou para as nossas vidas. E por isso nós nos levantamos e dizemos: Senhor, que eu volte a ver nenhum trauma, nenhum drama, nenhuma crise, nenhuma reprovação, nenhuma crítica, nenhuma zombaria é capaz de nos cegar, porque nós fomos iluminados pela luz do Evangelho e a luz da palavra. Toda trava a nível de mente está sendo arrancada para que o entendimento seja aberto. A Bíblia ficará diferente para você, as entrelinhas da palavra de Deus saltarão diante dos seus olhos, o Espírito ministrará o seu coração. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas debilidades, para as suas vulnerabilidades. Olhe para a luz que está brilhando sobre as trevas e que está dando uma nova possibilidade para que você reconstrua a sua história, para que você reconstrua a sua vida. O Senhor está te trazendo para mais perto dEle. Eu quero teu fogo.
que a multidão diz, o que a multidão dita como regra, não será capaz de cegar o meu entendimento. Eu escolho sair desta condição de mendigo e assumir a minha condição de filho, para a glória de Deus. Amém? Aplauda Jesus. Agora, como igreja, com o exemplo de Jesus, eu gostaria que você abraçasse as pessoas que estão ao seu lado e perguntasse a elas: o que queres que eu te faça? Nós não somos aquela multidão indiferente. Nós não calamos a voz do coração do outro. Nós respeitamos os desejos, os sonhos, os anseios, e nós ajudamos a promover isso. Nós não limitamos, nós não bloqueamos, nós não travamos, nós possibilitamos sonhos. Aleluia! Levante sua mão ao alto. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e com os santos, sejam com todos vós.